Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da nossa série de roteiros que você deve ver antes de morrer ou antes de se tornar um roteirista profissional. Aí você que escolhe, tá bem? É isso mesmo. Bom, chegamos à década de 2010 a 2020. É o último episódio, pessoal, porque de 2020 pra frente não dá pra gente falar ainda sobre o melhor filme, né? Porque nós tivemos aí uma pandemia que em 2020 parou a produção, 2021 retomou com algumas coisas, temos já alguns filmes que foram retomados, mas está muito recente ainda, então não dá mesmo pra gente falar dos filmes importantes dessa década. Então a gente encerra agora em 2010 a 2020. Ok? E nós temos dois fatos importantes aí que vale a pena a gente discutir no filme, nessa série, né? Para você entender o contexto, mais uma vez, da indústria do cinema e como o roteiro sempre acompanha essas tendências, tanto da indústria como também do contexto social, político e econômico da época, ok? Então fique com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. E aí a gente não pode deixar de falar de duas questões muito importantes que marcaram essa década. Primeiro, foram os filmes de super-heróis. Né? Como eu falei já no outro vídeo antigo aí, da década de 90, aquela computação gráfica que foi aprimorada ou foi colocada em maior evidência nos anos 90, que propiciou filmes como Jurassic Park e mais tarde a trilogia Senhor dos Anéis, por exemplo, foi a tecnologia que transpôs, ou que foi possível se transpor dos quadrinhos para as telas, a qualidade dos filmes de super-heróis. Se você é um pouquinho mais antigo, né, você vai ver que os filmes de super-heróis antigamente eram muito mal feitos, né? Tirando o Superman, né, o clássico do Superman de 77 em diante, trouxe algumas inovações de efeitos visuais, mas se você olhando hoje, você dá até risada, porque você consegue ver o tanto que parece coisa de amador, né? Então eram filmes que tinham ali os seus efeitos especiais, mas eram muito aquém daquilo que era necessário para realmente transpor toda a magnitude, vamos dizer assim, de um Thor, por exemplo, né? Do Homem de Ferro, né? Inclusive tinha um desenho do Homem de Ferro muito antigo que não tinha nem movimento, era só cenas paradas com áudio, né? Que a galera mais antiga, quem é da década de 80 aí, vai lembrar aí desse desenho do Super-Homem. Do Super-Homem não, desculpa, do Homem de Ferro. Mas também é Homem de Ferro. Ele é atônico, genial, dura mas dura. Homem de Ferro, ele é pura. Homem de Ferro. Mas então, assim, essas séries ficavam mais restritas à televisão, porque a televisão já era uma coisa mais pobre visualmente mesmo, né? Então as pessoas aceitavam, era aquela coisa mais enlatada, né? Coisa mais pré-fabricada mesmo, para grandes audiências. Então não tinha muito filme de super-herói nos anos antes de 2010. Tinha Batman, né, alguns filmes assim que não requeriam a qualidade e a grandiosidade dos efeitos que temos hoje. Você pode, por exemplo, um Doutor Estranho, por exemplo. Como é que você faria esse filme na década de 80, de 90, né? Ficaria bizarro, viraria cult de tão engraçado, né? Hoje seria mal feito, né? O próprio Thor, Vingadores. Então esses filmes começaram a sair, né, do papel, das gavetas de roteiro, por conta da tecnologia. Né? Guardiões da Galáxia, por exemplo, né? O próprio Batman também, a Liga da Justiça, são filmes que puderam ser contados agora, ou filmados agora, por conta da tecnologia. E essa década marcou isso. Começou lá em 2008, na verdade, com o Homem de Ferro, quando o cinema viu que era legal trazer de volta esses super-heróis, essas adaptações. E aí nessa década também você tem Star Wars também, que volta a ser feito. Vários filmes, né, que foram sucessos nos anos 80, foram refilmados, como Mad Max, por exemplo. Um Príncipe de Nova York 2, né, com Ed Murphy. Então havia uma possibilidade de contar as mesmas histórias, mas com uma roupagem nova, por conta da tecnologia. Né? Então essa década, invariavelmente, mesmo que você não goste de filme de super-herói, mesmo que você ache que o cinema é uma coisa mais, uma expressão mais artística do que filmes de quadrinho, né?
não há como negar que essa foi a década dos filmes de quadrinho, né? Porque realmente as bilheterias e a quantidade de filmes que foram feitos mostram isso claramente, não tem nem como fugir disso, né? Então essa é uma questão muito importante que não tem como a gente deixar de lado ao se analisar a década. A outra questão, que aí é mais uma questão de modelo de negócio, né, dessa questão da indústria, dessa parte mais de produção, foi a entrada da Netflix realmente na distribuição dos filmes, né? Não só de distribuição dos filmes de catálogo de outros cinemas, como ela começou a fazer, né, que era uma locadora, né, mas a própria Netflix investir nos seus filmes, investir em produções próprias, e esses filmes concorrerem com o cinema. Isso foi histórico, pessoal, porque desde quando o cinema foi inventado, né, ninguém concorria com o cinema. Ninguém tinha uma capacidade de produzir filmes, a não ser televisão, mas mesmo assim não produzia com a mesma qualidade, com os mesmos atores, com o mesmo nível de produção de fotografia, de roteiro, de direção de arte. Ninguém conseguia fazer um filme em igualdade, em questões de igualdade com o cinema. Então, quando a Netflix começa a investir em produções próprias, competindo com o cinema, ela muda o jogo, né? Ela muda completamente a indústria, porque agora não importa mais, né, para esses executivos qual plataforma você está vendo o filme, né? Não importa mais, né? Isso foi até uma briga muito grande, que ficou mais evidente lá em 2018, quando o Festival de Cannes se recusou a exibir, ou disse que se recusou a exibir, não, ela falou assim, olha, a Netflix pode até exibir seus filmes aqui, mas ele não vai entrar para concorrer, porque ele não é cinema, né? Ele é streaming. Para o filme ser cinema, tem que passar na sala de cinema. A França, né, Cannes na França, é um dos países que tem uma política mais rígida de proteção do conteúdo nacional. Um filme para poder ir para a internet, lá que vai no cinema, para poder ir para a internet depois por streaming, demora 3 anos. Aí é lógico que a Netflix não aceitou, retirou seus filmes, mas depois acabou, né, tendo um acordo aí, até porque pesos pesados, né, como o próprio Steven Spielberg disse que o festival estava mais preocupado com a distribuição do que com a arte do cinema. Então aí foram, né, hoje em dia até acabou com isso e os filmes já estão participando e ganhando prêmios em vários festivais, inclusive no Oscar, né? Vários filmes da Netflix concorrem ao Oscar hoje. Ataque dos Cães, né, um filmaço que vale a pena você assistir. Foi um filme premiado no Oscar também. Esse ano tem várias premiações. E por que essa briga, a Netflix ganhou essa briga? Porque ela não estava sozinha, né? Porque por trás dela, mesmo que tenha os grandes estúdios que fazem cinema, como Disney, Paramount e todos os outros, Sony e todos os outros grandes estúdios, eles têm também interesse nas suas plataformas de streaming. Então como é que eles vão brigar por uma coisa que eles também estão fazendo? É lógico que eles não fizeram essa briga acirrada de frente, mas eles acabaram apoiando e não entrando na discussão, e a Netflix acabou ganhando, e aí tem Netflix, Apple TV com a Apple, da Apple, né? E várias outras plataformas de streaming que produzem filmes e estão concorrendo ao Oscar. A Apple TV mesmo tem um filmaço que vale a pena você ver com o Tom Hanks, chama Greenhound. Nossa, um filmaço de guerra. Quem gosta de filme de guerra é um filmaço, baseado, né, em fatos, né, uma história real. Um filmaço, vale a pena ver. Então essa é a outra questão muito importante da década, que entrou no jogo essa outra plataforma de distribuição, e que hoje em dia a gente está vendo que não é mais plataformas contrárias, né? Mas são plataformas que estão agregando valores, né? Produtos, e é claro que isso vai acabar, né? Todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo, né, talvez os pequenos produtores, alguém vai perder, mas a maioria, uma grande parte vai ganhar com isso, e a gente ganha também, porque a gente tem aí a possibilidade de contar com mais produções de qualidade, né, de filmes muito bons, e de atores e diretores que produzem especificamente para essas plataformas. Então os filmes de super-heróis
Filmes baseados em efeitos especiais caríssimos, né? Avatar, por exemplo, né? Começou em 2010, agora está em 2022, agora com o Avatar 2, vem mais 5 filmes por aí. Filmes de super-heróis, né? Filmes todos feitos em tela verde, né? Então é claro que tem gente que não gosta disso, que acha que isso não é o cinema realmente, né? Isso é mais um cinema para buscar audiência, para buscar faturamento. Mas não pode negar, né, que essa tecnologia está presente, está fazendo muito filmes bons, de qualidade. E aí, né, o roteiro às vezes se perde muito. Por exemplo, ontem eu até estava revendo Os Eternos, né? Eu gosto de filme de super-herói. Eu estava assistindo Os Eternos, que roteiro fraco, né? Uma história confusa, muitos personagens, né? Uma história que no quadrinho você tem ali um tempo de leitura e de várias vendas de revistinhas diferentes que você pode contar as histórias daqueles personagens. Transpor isso para o cinema em 2 horas é um problema de roteiro, é um problema de adaptação. Então, uma história confusa, uma história que você se perde, você já não sabe nem para quem mais você está torcendo, sei lá, né? É uma pena. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que desperdício de dinheiro, né? Nossa, um filme todo carregado de efeito especial. Thor, O Amor e Trovão, nossa, talvez o pior filme que tenha sido feito de super-heróis, né? Mas são filmes que tecnicamente são muito bem feitos, então não há como negar. E a outra questão é essa mudança do jogo, né, de poder ali, de econômico, com a entrada da Netflix também como um estúdio de produção, não só de distribuição, mas também de produção de filmes. Então esse é o contexto que marca essa década de 2010 até 2020, né? E aí qual o roteiro que eu deixo para vocês aqui de dica para vocês poderem assistir, já que vocês não podem perder, né? Antes de morrer, vocês têm que assistir esse filme. É o filme Corra. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vi esse filme. E por que eu estou indicando ele? Porque ele foi selecionado como dos 100 melhores filmes na história do cinema, né? Ganhou inclusive do Cidadão Kane. E ele é um filme que fez muito sucesso, ele é um filme que não tem muito efeito especial, é um filme de uma produção modesta. E toda vez é assim, gente, né? Quando a produção é muito modesta, o roteiro sobressai. Isso é quase, né, muito parecido isso. Isso é muito próximo isso, né? Pode ver, né? Quase todos os filmes que a produção é modesta, que é baseada na interpretação de atores ou na direção, o roteiro é excelente, a história é muito boa. E Corra deve ser isso, só que eu não vi porque eu não gosto de filme de terror. Eu não vejo graça de você assistir um filme para você sentir medo. Não gosto e não tem, né, interesse nenhum de ver. Mas vou deixar aqui para vocês, porque se essa lista saiu com 100 melhores filmes da história e Corra tá lá entre os melhores, aí vale a pena você assistir. Assista e deixe nos comentários aí o que você acha, né? Se você gostou, não gostou e por que ele é bom. Conta pra mim por que ele é bom. Porque eu realmente não tenho interesse nenhum em ver, não gosto de filme de terror, não assisto. Assisti na década de 80, mas mesmo assim aqueles filminhos de A Hora do Espanto, A Hora do Pesadelo, Pânico, coisa de adolescente. Agora, se assistir filme de terror mesmo, eu lembro que eu acho que eu tomei um trauma. Porque eu assisti Exorcista, A Profecia, quando eu assisti A Profecia 2, nossa senhora, eu era menino, era moleque, eu fiquei uns 3, 4 dias sem dormir, né? Então acho que por isso que eu não gosto de filme de terror mais. Então assista lá, veja se é bom. Eu só estou deixando para vocês aqui porque eu não vou ser, eu não consigo assim, indicar um outro filme que não seja esse, já que ele tem uma posição tão importante dentro de uma crítica conceituada, que são dos roteiristas, né, americanos, que escolheram esse filme como um dos melhores filmes de todos os tempos, os melhores roteiros de todos os tempos, né? Então vale a pena você assistir, ok? Então assista lá, deixe nos comentários por que o filme é bom, e aí a gente vai discutindo, mas assistir o filme eu não vou não. É isso aí, pessoal, encerramos assim 2010 a 2020 e vamos começar a nova playlist aí no dedo do canal. Se você não é assinante, assine. Espero você novamente. Até um próximo vídeo. Tchau, pessoal.